O escolasticismo, ou a escolástica, cujo nome vem da palavra escola, né, obviamente, tem a ver com o surgimento das universidades na Europa, ali final do século XI, começo do século XII. Tá? Eu vou tratar sobre isso mais especificamente na próxima aula. Mas então começa a haver com o surgimento das universidades, né, com a descoberta também do direito romano a partir do Oriente, né, especialmente da codificação do direito romano, que foi feita no Oriente, no Império Oriental, o Corpus Iuris Civilis de Justiniano, vou tratar disso na aula que vem também, começa a haver uma sistematização do ensino de forma mais séria. E isso então, esse caráter de sistematização do ensino, sistematização do estudo, ele é percebido no movimento escolástico, né? Os pontos positivos do escolasticismo são exatamente a consolidação racional da fé cristã, especialmente em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o grande expoente do pensamento escolástico, né? E ele realmente, com a sua Suma Teológica em especial, mas também com a Suma contra os Gentios e em tantas outras obras, ele apresenta uma consolidação racional da fé cristã. E o Tomás de Aquino faz isso aplicando a metodologia aristotélica, né? Aplicando o método aristotélico, aplicando a lógica aristotélica ao estudo do cristianismo. Mas eu vou tratar sobre isso de forma mais detalhada na segunda parte desse curso, quando nós considerarmos o estudo da filosofia. Então Tomás de Aquino é o grande ponto alto do escolasticismo medieval. Existem autores renomados também do escolasticismo medieval que deram a sua contribuição. Nós temos o voluntarista Duns Scoto e nós temos o nominalista e empirista Guilherme de Ockham. Eles deram a sua contribuição também, nós vamos considerar isso de forma pormenorizada quando estudarmos a filosofia, mas o voluntarismo do Duns Scoto e o nominalismo e o empirismo do Guilherme de Ockham começam a preparar caminho também para o racionalismo iluminista. Nós precisamos ter isso bem em mente quando vamos tratar desses dois autores. Mas nós não vamos fazer isso agora. O que eu quero enfatizar nesse momento é que, de fato, após o Tomás de Aquino, especialmente após o Tomás de Aquino, e como uma certa influência do nominalismo em especial, né, o nominalismo lá do Guilherme de Ockham, a escolástica ela se degenerou numa discussão de assuntos sem sentido. Sabe aquela expressão discutir o sexo dos anjos? Era mais ou menos o que os escolásticos faziam, ou pelo menos essa escolástica tardia, né, do fim da Idade Média, do fim da Baixa Idade Média. Literalmente, isso parece piada, mas não é. Eles discutiam quantos anjos poderiam dançar na cabeça de um alfinete. Então, assim, o que acontece? Acontece que, como a escolástica tardia ela acaba se degenerando nessas discussões vazias de qualquer sentido, isso dá muito pano para manga, né? Isso dá muito combustível para a abordagem renascentista. A abordagem renascentista, o humanismo renascentista, né? Na próxima aula nós vamos tratar dos dois humanismos, o humanismo renascentista e o humanismo iluminista, mas o humanismo renascentista propõe o retorno às fontes. Que fontes, no caso? As fontes da cultura clássica. Claro que esse retorno às fontes da cultura clássica, ele significa a filosofia, a literatura, a poesia grega e romana, mas também no âmbito do cristianismo implica um retorno às escrituras cristãs e à patrística. E isso é percebido primeiro em autores católicos, como Erasmo de Roterdã, e depois essa vai ser uma tônica dos reformadores. Eu até já mencionei isso na aula anterior. Um retorno às escrituras e um retorno à patrística em especial.